Vamos lá, gente? Deu tempo de vocês pegarem o material. Abram para mim na página 71. Nós vamos trabalhar com norma de circulação. Prestem atenção nessa matéria, porque é uma matéria muito cobrada de vocês, tanto em prova como na prática, tá? Vou tentar simplificar o máximo aqui possível essa parte, né, para que vocês não tenham dificuldade. Então, vamos lá, gente. A norma de circulação, ela começa aí com essa definição de percurso. O que é percurso, pessoal? Percurso é a condução do veículo de forma orientada na mão direção de vocês e na faixa própria, sempre atento ao comportamento dos demais usuários da via, observando e respeitando a sinalização e a fiscalização. Então, a partir do momento que vocês assumem a direção do veículo, vocês têm que estar atentos, vocês devem estar atentos às condições adversas, né? Vocês têm que entender as leis da física, que alteram o comportamento do veículo, tem que ter domínio do veículo, tem que saber o quê? Fazer a leitura, né, da sinalização, tem que respeitar a sinalização e também a fiscalização. Então, quando vocês estão atentos a tudo que se passa no trânsito e obedecendo a sinalização e a fiscalização, vocês conseguem realizar o trajeto da maneira correta e segura, tá? Então, vocês conseguem concluir, né, o trajeto de vocês sem cometer erros, beleza? Regrinhas, algumas regrinhas, né, vocês têm que obedecer na prática, tá? Contribuindo assim para um trânsito funcional e seguro. Então, vamos entender quais são essas regrinhas que vocês são obrigados a obedecer na prática. Então, a primeira regrinha aí na norma de circulação diz o seguinte, prestem atenção aí. Aqui, ó, a circulação será feita pelo lado direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Exemplo, a execução da ultrapassagem pela esquerda em uma via de duplo sentido de circulação, que é mão dupla. Então, perguntinha, a circulação sempre ocorre pelo lado direito da via, pessoal? Sim ou não? Uma pergunta, eu quero a resposta. E aí, turma, a circulação sempre ocorre pelo lado direito da via? Pessoal, a circulação sempre ocorre pelo lado direito da via? Não. Ela admite as exceções devidamente sinalizadas. Aí o exemplo, a ultrapassagem em uma via de mão dupla. Para que vocês entendam bem essa regrinha, é importante que vocês passem a observar a característica da via e a sinalização local. Ao observar a característica da via e a sinalização local, vocês aprendem, né, essa regrinha na norma que é cobrar de vocês. Vocês vão entender, né, por qual faixa vocês vão poder transitar por ela, tá? Um exemplo, característica da via, sinalização local, que vai determinar o comportamento de vocês e vai determinar qual faixa vocês vão poder transitar. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu estou em uma pista simples. O que é uma pista simples, pessoal? Pista simples é uma pista estreita que só tem duas faixas. E a maioria, quando não for sinalizada, ela é pista simples de mão dupla. Então, se eu estou numa pista simples de mão dupla, eu vou conservar o veículo à direita na minha mão direção e só mudar de faixa quando a sinalização permitir para que eu faça a manobra de ultrapassagem. Então, se eu for adentrar em uma pista simples e percebo que não tem sinalização nem vertical nem horizontal, sinalização vertical são as placas, tá? Sinalização horizontal são as marcas viárias, são as marcações que há na pista de rolamento. Então, não tem na via nem sinalização, nem vertical, nem horizontal. Ao fazer a manobra para entrar na pista simples,
eu vou fazer a manobra de forma que, ao entrar na pista simples, eu saia na faixa mais à direita na minha mão de direção, tá? Porque pista simples, sem sinalização vertical nem horizontal, ela é pista simples de mão dupla, tá? Eu só posso invadir a faixa da esquerda quando a sinalização permitir para que eu faça a manobra de ultrapassagem, tá? Agora, havendo a sinalização, vocês vão fazer a leitura da sinalização para saber qual faixa vocês vão poder o quê? Transitar com o veículo, tá? Então, sendo pista simples de mão dupla, conservo a direita e só mudo de faixa para poder fazer a ultrapassagem quando a sinalização permitir. Se for pista simples de mão única, se a sinalização permitir, vocês vão poder se deslocar tanto pela faixa da direita como a faixa da esquerda. Na dúvida, não havendo faixa apropriada para um certo veículo em circulação, mantenha o veículo à direita na sua mão de direção. Então, se eu estou em pista simples, estou na dúvida se é mão única ou mão dupla, se eu conservar o veículo na faixa direita na minha mão de direção, o risco de um acidente é menor, tá? Então, se eu estiver em pista simples, de mão dupla, estando à direita, eu vou colidir em alguém? Alguém vai colidir com o meu veículo? Não. Estando em pista simples, de mão única, estando à direita, o risco de eu colidir com alguém ou alguém colidir comigo é menor, tá? Então, na dúvida, conserve o veículo à direita na sua mão de direção, tá? E sempre faça a leitura da característica da via e da sinalização que há no local, tá? Agora, pista dupla. Pista dupla é quando a pista de rolamento tem mais de duas faixas no mesmo sentido. Vamos aqui, ó. Então, estando em pista dupla, tendo mais de duas faixas no mesmo sentido, significa que eu vou poder transitar por qualquer uma dessas faixas. Então, da faixa denominada como A, B e C. Para não interferir em questão de mobilidade, tá? Estando em pista dupla, a faixa da direita ela é reservada para os veículos lentos e de grande porte. Faixa da esquerda, destinada à ultrapassagem e deslocamento dos veículos em maior velocidade, tá? Mas nada me impede de transitar por qualquer uma dessas faixas, porque a faixa na pista de rolamento, ela é seccionada branca. Seccionada, pontilhada ou interrompida, né? Com carinho em prova. Se ela é seccionada, branca, permite vocês transitarem por qualquer uma dessas faixas. Mas se ela for contínua, branca, proíbe a mudança de faixa ou a transposição de faixa. Como eu entrei nessa via utilizando a faixa da direita, se a faixa for contínua, branca, eu vou ter que permanecer na faixa da direita até que a sinalização permita a mudança de faixa e a transposição de faixa. Então, o segredo para colocar a primeira regrinha na norma de circulação em prática é observar a característica da via e a sinalização local. Tá? Para que vocês saibam qual faixa vocês vão poder se deslocar. E lembrando que a palavra sempre, ela é uma casca de banana, né? Ela induz vocês ao erro. Porque aqui na primeira regrinha não fala que a circulação sempre ocorre pelo lado direito da via. Aqui fala a circulação será feita pelo lado direito da via, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Aí, exemplo, a ultrapassagem pela esquerda em uma via de mão dupla. Tá? O duplo sentido de circulação, que é a mesma coisa. Beleza? Dúvida na primeira regrinha? Dúvida, pessoal? Dúvida? Podemos passar para a segunda regrinha? Sim ou não?
Pessoal, vocês estão aí? Tudo certinho aí para vocês? Ótimo. Agora vamos lá, segunda regrinha. A segunda regrinha na norma de circulação diz o seguinte: o condutor deverá guardar a distância lateral, né, de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como relação bordo da pista, considerando o momento, a velocidade, as condições local da circulação e as condições climáticas. Então, a segunda regra, né, determina que o condutor mantenha o quê? A distância lateral e frontal entre os seus demais. Os seus demais veículos. Qual que é a distância lateral, pessoal? Qual é a distância lateral que vocês devem manter entre os veículos? Qual é a distância lateral que deve ser mantida entre os veículos, pessoal? Independente se vocês estão em pista simples, pista dupla, qual que é a distância lateral? E aí, pessoal? Qual que é a distância lateral a ser mantida entre os veículos? A distância lateral de 1,5 m, tá? Evitando o abarroamento, o esbarro com os demais veículos em circulação. Então, distância lateral, 1,5 m. E a distância frontal, mínima exigida na prática, de 2,5 m. Então, distância lateral 1,5 m e a distância frontal de 2,5 m. Tá? Então, a distância lateral ela serve para evitar o abarroamento, o esbarro com os demais veículos em circulação. Distância lateral de 1,5 m. Tá? Então, vocês não podem andar colado na faixa da esquerda e nem colado no meio-fio, caso vocês estejam em pista simples. Estando em pista dupla, vocês não podem andar colado nem na faixa da direita, nem na faixa da esquerda. Vocês têm que garantir que vocês estejam mantendo uma distância lateral, tá? De 1,5 m. E ao ultrapassar ou passar um veículo em movimento, vocês devem manter, né, essa distância lateral de 1,5 m. Vocês vão estar evitando o abarroamento, o esbarro com os demais veículos em circulação. E observação, tá, gente? Aí não fala do tipo de veículo e significa que se eu estiver pilotando uma moto, um veículo tem estabilidade o quê? Dinâmica, tá? Então a moto ela tem estabilidade dinâmica. Então, se eu estou pilotando uma moto, eu também tenho que manter o quê? A distância lateral e frontal entre o meu e os demais veículos. Então, eu tenho que ocupar o espaço de um veículo, tá? Então, por mais que eu esteja com estabilidade dinâmica, eu tenho que ocupar o espaço de um veículo na pista de rolamento, andando no centro da faixa, mantendo essa distância lateral de 1,5 m. E a distância frontal para evitar a colisão com o veículo que está à minha frente. E observação, a distância frontal, muitas das vezes, de 2,5 m, essa mínima que é exigida na prática, não é o suficiente para poder evitar uma colisão. Então, quanto maior a distância de segmento, menor o risco de um choque. Quanto menor, maior o risco, tá? Então, mantenha uma distância que vocês consideram segura, né? Para que vocês, ao perceber alguma situação de perigo, vocês tenham o quê? Tempo e distância suficiente para poder fazer o quê? A moderação da marcha, a redução da velocidade até a parada completa do veículo, evitando o quê? A colisão, tá? Então, segunda regrinha tem que ser respeitado também. Terceira regrinha. Terceira regra na norma de circulação.
Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, serão as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de grande porte, quando não houver faixa especial destinada. E a da esquerda destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos em maior velocidade. Então, estando em pista dupla, eu tenho que deixar livre a faixa da direita, tá? Para os veículos lentos de grande porte. E os veículos lentos de grande porte, ao transitarem, né, pela faixa da direita, eles têm que manter uma distância de segmento maior. Deixa eu só apagar aqui. Eles têm que manter uma distância de segmento maior para permitir que os veículos menores possam intercalar entre eles em fila com segurança. Então, eles devem manter uma distância maior de segmento, tá? Para permitir que os veículos menores possam intercalar entre eles em fila com segurança. E faixa da esquerda ou mais à esquerda, destinada à ultrapassagem e deslocamento dos veículos em maior velocidade. Uma observação aqui. Estando em pista dupla, se a faixa da direita ela for exclusiva ao MOVE, por qual faixa vocês devem transitar? Se em pista dupla a faixa da direita for exclusiva ao MOVE, por qual faixa vocês vão poder transitar, pessoal? E aí? Se em pista dupla, né, a faixa da direita for exclusiva ao MOVE, por qual faixa vocês vão poder transitar? Se eu colocar a faixa denominada como B da esquerda, está errado. Tá? Se eu colocar a faixa, né, do meio, está errado. Então, a pronúncia correta é faixa adjacente à da direita. Ou seja, mais próxima àquela que foi fechada. Tá? Então, pista dupla, se a faixa da direita for exclusiva ao MOVE, os demais condutores vão ter que transitar pela faixa adjacente à da direita, mais próxima àquela que foi fechada, deixando livre a terceira faixa para ultrapassagem e deslocamento dos veículos em maior velocidade. E um detalhe, uma observação aí. Só o MOVE é veículo lento de grande porte? Não. Então, para que esses veículos lentos de grande porte não venham interferir em questão de mobilidade, os demais veículos vão transitar pela faixa adjacente à da direita. Aí, aí é deixado livre a terceira faixa da esquerda para ultrapassagem e deslocamento dos veículos em maior velocidade. Isso sempre cai em prova. E outro detalhe, se vocês estiverem em pista dupla, na faixa do meio, o condutor que o segue na mesma faixa pretende ultrapassá-lo, o que vocês devem fazer? O que vocês devem fazer aí, pessoal? Estando na faixa da esquerda, o condutor que o segue na mesma faixa pretende ultrapassá-lo, o que vocês devem fazer? Manter o veículo na faixa que vocês estão, sem acelerar, permitindo a esse condutor que faça a ultrapassagem com segurança. E nesse caso, esse condutor que vai fazer a ultrapassagem, ele pode utilizar qualquer faixa que esteja livre, tanto a faixa da direita ou a faixa da esquerda. Porque a mudança de faixa, a transposição de faixa em pista dupla, tá? Sendo permitido, ocorre tanto da direita como da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Tá? Então, a transposição de faixa para poder fazer a manobra pode acontecer tanto à direita como à esquerda. Tá? Agora, em pista simples, não. Em pista simples, 99,9% das ultrapassagens ela é feita utilizando a faixa da esquerda. Só é permitido ultrapassar pela faixa da direita em pista simples
quando ela for pista simples, de mão única, com entrada à esquerda, e o condutor, ao ser ultrapassado, sinaliza que vai entrar à esquerda. Aí vocês podem ultrapassá-lo pela direita. Tá? É a única situação que permite ultrapassagem pela direita. Agora, pista dupla, não. Pista dupla, sendo permitida a mudança de faixa, a transposição de faixa, a manobra pode ser feita utilizando tanto a faixa da direita ou a faixa da esquerda. Tá? Vocês vão entender isso melhor na hora que eu estiver especificando manobras para vocês. Tá? Agora, próxima regrinha, a quarta regra, diz o seguinte: o trânsito de veículos sob passeio, calçada e nos acostamentos só poderá ocorrer para entrar ou sair de lotes lindeiros, que é entrada e saída de garagem situada ao longo das vias. Tá? Então, nas vias urbanas, vocês só vão poder utilizar o passeio e a calçada para entrar ou sair de lotes lindeiros, que é entrada e saída de garagem situada ao longo da extensão das vias, sendo extremamente proibido transitar ou circular por esse espaço. Se vocês forem pegos transitando ou circulando pelo passeio, pela calçada, vocês serão multados em infração de natureza gravíssima, com o fator multiplicador em 3 vezes da suspensão do direito de dirigir. Invadir uma coisa, transitar ou circular é outra e é totalmente proibido. Tá? E ao entrar ou sair de lotes lindeiros, o condutor tem preferência sobre veículo e pedestres? Não. Então, ele tem que aguardar a hora certa para entrar e a hora certa para sair. Tá? Por questão de segurança. Beleza? Tá? Isso gera infração. Se eu bloquear do cruzamento com o meu veículo, obstruir o trânsito na transversal, automaticamente eu estou cometendo infração de natureza o quê? Gravíssima. Fechado o cruzamento é infração de natureza gravíssima. Então, colaborem, né, para que as coisas funcionem bem na prática, tá? Então, interseções nada mais é que encontro de vias. Tá? Em interseção não sinalizada, toda interseção não sinalizada ela é considerada via de mão dupla, tem trânsito de veículo nos 2 sentidos. Aproximou de uma interseção, reduza sempre a velocidade. Lembrando que com a velocidade reduzida, o campo de visão de vocês é maior. Tá? Então, né, vocês já ouviram muito, né, sendo falado, ainda mais por mim, que quanto maior a velocidade, menor o campo de visão. E quanto menor a velocidade, maior o campo de visão. Então, chegou em uma interseção, né, com a velocidade reduzida, vocês conseguem fazer melhor a leitura do cenário. E como vocês entendem que a maioria das interseções são vias de mão dupla, ao aproximar da interseção, crie aquele hábito de olhar para o trânsito de veículos nos 2 sentidos, olhando também para a direita e para a esquerda. Então, reduzir a velocidade, cria o hábito de olhar o trânsito nos 2 sentidos, eu consigo tomar a melhor decisão para transpor a área do cruzamento ou acessar as vias paralelas, sem que ocorra um acidente. Tendo em vista que a maioria dos acidentes nas vias urbanas acontece nas interseções, tá? Então, para evitar que isso aconteça, né, utilize aí, né, esses cuidados, tá? E se a interseção for sinalizada, vocês vão reduzir a velocidade e vão obedecer a sinalização. Vão adotar os cuidados e vão obedecer a sinalização. Se a interseção não for sinalizada, vocês vão, né, utilizar os cuidados e só parar para obedecer a regra da preferência. E a regra da preferência funciona em quais situações? Rodovia, rotatória, à direita do condutor se tratando do cruzamento não sinalizado. E, em último caso, os veículos que se deslocam sobre trilho terão preferência sobre os demais, obedecendo às normas. Então, vocês vão aprender essa regrinha na sequência dessa aula. Amanhã aguardo vocês no mesmo horário.